galera! E aí, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e empolgados para mais uma aula de física, tá? Dando continuidade a essa mega revisão dos assuntos para o Enem, hoje eu separei para vocês dois assuntos que caem muito e um assunto complementa o outro, que é a calorimetria e propagação de calor. São dois assuntos importantes, gente, que sempre caem, tá? Então, se você analisar as provas do Enem, provas anteriores do Enem, você vai perceber que sempre cai uma questão relacionada à calorimetria ou propagação de calor, tá? Para dar continuidade aqui a essa aula, eu sugiro que vocês utilizem fones de ouvido ou vocês podem também ativar as legendas que estão acima do vídeo na sigla CC, tá? Para um melhor entendimento. Então, vamos lá, galera. Calorimetria. A calorimetria, gente, é uma parte da física que estuda os fenômenos relacionados com as trocas de energia térmica entre os corpos. Por meio da calorimetria, é possível saber a temperatura de equilíbrio em um sistema entre os corpos e também a quantidade de energia térmica entre esses corpos também em um sistema. Outro fator importante que veio por meio da calorimetria são as variações de temperatura ou mudanças climáticas, né? Só para vocês terem noção da importância da calorimetria para a gente, né? Então, essa questão das mudanças climáticas é importante, né? Por exemplo, se você vai pegar uma praia no final de semana, você vai olhar a temperatura daquele lugar, vai saber as condições climáticas daquele lugar em tal dia, né? Então, a calorimetria ela é importante, né? Por conta disso também, tá? Então, você consegue prever aí quais são as mudanças climáticas que podem ocorrer, certo? Bom, a calorimetria fala o seguinte: essa energia térmica em trânsito é chamada calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos, tá? Ou seja, o calor, na verdade, ela é a energia transferida de um corpo para outro, ok? O calor, gente, ele sempre vai fluir espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Coloquei aqui uma ilustração para vocês verem como é que acontece, né, essa troca de calor entre os corpos, tá? Temos aqui dois corpos com temperaturas diferentes, tá? O corpo A, ele está ilustrado aqui com a cor vermelha, que significa que esse corpo ele tem uma temperatura alta, tá? E o corpo B, ele tem uma temperatura mais baixa, simbolizada pela cor azul, né? Então, o corpo A, ele está quente, né? E o corpo B, ele está frio, certo? Então, assim, gente, o calor, ele sempre vai fluir, ele sempre vai ser transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio, certo? Então, esse corpo aqui mais quente, que é o corpo A aqui, ele vai ceder calor, ele vai transferir calor para o corpo B. Ou seja, a temperatura do corpo A, ela é maior que a temperatura do corpo B, tá? Então, o calor, gente, ele é uma forma de energia em trânsito que flui sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Mas o que é o calor, né? O calor é a energia térmica em trânsito. Então, quando dois corpos estão em contato térmico, ocorre a transferência de calor entre eles até que se estabeleça um equilíbrio térmico. Então, se essa troca de energia durar tempo suficiente, os corpos eles vão conseguir atingir um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico é onde os corpos eles vão possuir a mesma temperatura, certo? Então, temos aqui, gente, ó, mais uma ilustração onde temos o corpo A e o corpo B. E o calor é essa energia aqui que está sendo transferida de um corpo para outro,
certo? Então, os corpos A e B, eles possuem a mesma energia interna, mas a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Então, por essa razão, o corpo A ele vai ceder, né? Ele vai transferir calor para o corpo B, tá? Lembrando, né, que a transferência de calor ocorre sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Agora vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é a situação em que os corpos atingem a mesma temperatura, certo? Vale ressaltar que um corpo ele não possui calor, ele possui uma energia interna, tá? O calor ele vai ser essa energia em trânsito, a energia que está em movimento, ou seja, só vamos ter calor quando ocorre a troca, né? Ou quando ocorre a transferência dessa energia, né, para um outro corpo, certo? Então, só faz sentido falar de calor quando essa energia está sendo transferida de um corpo para outro, ok? Temos aqui um GIF animado, temos o corpo quente e temos um corpo frio, onde o corpo quente, ele vai fornecer, ele vai transferir calor, né, para o corpo frio, certo? E aí, se essa troca ela durar tempo suficiente, os dois corpos eles vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura. Vamos supor que esse corpo quente ele tenha 60 graus Celsius e o corpo frio ele tenha mais ou menos aí 10 graus Celsius, certo? Então, o corpo quente ele vai fornecer energia para o corpo frio até que os dois eles consigam entrar em equilíbrio, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura, tá? Um exemplo do nosso dia a dia é o café com leite. Você já deve ter observado que quando você coloca o leite frio no café quente, ele vai mudar a temperatura, certo? Vai estar em uma temperatura que você vai conseguir tomar, né? Então, é isso que acontece. Temos dois corpos, o café quente e o leite frio. E o café, ao ser misturado com o leite, ele vai transferir o calor dele para o leite, né? Até que os dois eles consigam permanecer em equilíbrio. Eles vão possuir a mesma temperatura, ok? Então, esse é um exemplo, gente, que acontece muito no nosso dia a dia e talvez a gente não tenha parado para pensar que isso é algo da física, né? Então, vale a pena, né, a gente prestar atenção nessas coisas também, tá? Outro fator muito importante que influencia bastante na temperatura é a agitação molecular, é a agitação das moléculas. Eu coloquei aqui um GIF animado para vocês, onde mostra 3 tipos de agitação de molécula diferente, né? Uma agitação mais baixa, uma agitação média e uma maior agitação dessas moléculas. Vocês podem observar o seguinte, nesse aqui, que tem uma agitação mais baixa, a temperatura vai ser menor. Esse aqui, o segundo, ele já tem uma agitação de moléculas maior, né? Uma mediana nesse caso. Ele já vai possuir uma temperatura mais alta, né, do que o primeiro aqui. E o terceiro, ele tem uma agitação das moléculas muito mais rápida, né, em relação às outras duas. Então, ele vai possuir também uma temperatura maior que os outros dois, certo? Então, a agitação molecular, gente, ela influencia bastante nessa questão da temperatura. Ou seja, quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura daquele corpo, viu? Gravem isso. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura daquele corpo. Agora nós vamos falar de algumas propriedades da calorimetria. E uma delas é o calor sensível. Esse calor sensível, gente, é quando um corpo ele recebe calor, sua temperatura aumenta e quando o corpo ele pede calor, sua temperatura diminui. É possível relacionar, né, a variação de temperatura
com o calor transferido, dependendo das propriedades do corpo. Ou seja, a transferência de energia na forma de calor, quando produz no corpo uma variação na sua temperatura, é chamado de calor sensível. Voltando aqui, ó. Quando existe uma transferência de energia entre os corpos na forma de calor, porque o calor é essa energia que está em trânsito, que está em movimento, que está sendo transferida de um corpo para outro. Então, quando haver essa transferência de calor entre os corpos e varia a sua temperatura, aí podemos chamar de calor sensível, certo? Sua temperatura ela pode aumentar ou pode diminuir também. E isso vai depender muito das propriedades daquele corpo, certo? Uma equação que descreve o calor sensível é essa aqui, ó, onde Q vai ser igual a M vezes C vezes variação da temperatura, tá? Onde Q vai ser a quantidade de calor que é dado em joule ou em caloria, tá? M vai ser a massa daquele corpo, que pode ser dado em quilos, em quilogramas, né? Ou em gramas. C vai ser o calor específico daquele corpo, que pode ser dado em joule quilos por Kelvin, ou calorias por gramas vezes Celsius, que é a nossa escala termométrica que utilizamos aqui no Brasil, é o Celsius, né? Quando se trata de temperatura, nós falamos em Celsius. E a variação de temperatura, que é essa aqui, ΔT, essa variação de temperatura, ela é dada em Kelvin ou em graus Celsius, tá? Depois eu vou fazer uma aula só com essas questões das escalas termométricas, tá? É um assunto bacana aí. E para a gente ver, né, como muda as temperaturas, né? Como pode fazer as transformações. Por exemplo, eu tenho uma temperatura em Celsius e eu quero transformar essa temperatura para Kelvin, porque pode ser que tenha uma questão que peça dessa forma, né? Então, depois eu vou fazer uma aula para vocês sobre isso aí, tá bom? Bom, voltando aqui. Então, essa é a fórmula do calor sensível, que vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Gravem essa formulazinha. Uma dica muito importante, se liguem aqui nessa dica. Quando o corpo ele recebe calor, a quantidade de calor dele vai ser maior que zero e, consequentemente, vai mexer também na sua temperatura. Então, quando a quantidade de calor for maior que zero, consequentemente, a sua variação de temperatura vai ser maior que zero também. E quando o corpo ele perde calor, a sua quantidade de calor ela pode ser menor que zero e a sua temperatura também. Então, fiquem ligadinhos aqui nessa dica, tá, gente? Observem porque isso aqui é muito importante. E agora nós vamos falar de outras duas características sobre a calorimetria, que é o calor específico e a capacidade térmica. O calor específico representa uma proporcionalidade entre a energia recebida por uma substância e a variação de temperatura sofrida. É uma propriedade de cada material. A capacidade térmica, ela também representa uma proporcionalidade entre o calor e a variação de temperatura, mas é uma propriedade do corpo, pois é obtida pela multiplicação da massa do corpo pelo calor específico do material do qual ele é feito. Tá? Então, quando comparamos aí dois corpos, aquele de maior capacidade térmica, ele vai necessitar de mais energia para sofrer uma mesma variação de temperatura. Ou quando fornecemos aos corpos a mesma energia, aquele corpo de maior capacidade térmica, ele vai sofrer uma menor variação de temperatura, certo? Então, vai depender muito da propriedade de cada material, né? E de qual material aquele corpo é feito,
certo? E o calor específico, ele é representado pela letra C minúscula e a capacidade térmica é representada pela letra C maiúscula, certo? Então, olha só, temos aqui uma tabela onde fala o seguinte, temos aqui várias substâncias, temos o calor específico delas também, certo? E aí, quando a gente analisa esses valores aqui da tabela, percebemos que o calor específico da água, ela é alta quando a gente compara especialmente aos metais, certo? Dessa forma, a água ela vai necessitar de mais energia para ser aquecida do que os metais, certo? Ainda podemos considerar que o valor do calor específico depende diretamente da substância de que constitui aquele corpo, ou seja, do material do qual esse corpo é feito, certo? Então, olha só. Essa tabela aqui, gente, foi retirada de um livro de física, Fundamentos da Física, que é um livro de Halliday, e ele fala sobre gravitação, ondas e termodinâmica, tá? Porque esse assunto aqui sobre calorimetria, vocês podem ver um outro termo que é chamado de termologia, certo? Mas observando aqui a tabela novamente, você tem aqui vários valores de calor específico para várias substâncias. Então, quando você analisa aqui novamente, de cara você já percebe que o valor da água, tanto da água do mar quanto da água doce, ela é muito maior quando comparada às outras substâncias aqui, certo? Por exemplo, o calor específico do ferro é cerca de 0,11 calorias por gramas vezes Celsius. Já o calor específico da água líquida é cerca de 1 caloria por gramas vezes Celsius, que é a temperatura, tá? Então, para vocês terem noção, né, que realmente essa questão aí do calor específico, ela vai depender muito da propriedade, né, do que é feito aquele material, do que é feito daquele corpo. Vai depender muito da composição, né, daquele corpo. E a capacidade térmica, temos aqui o seguinte, né, em relação a essa capacidade térmica, esse valor ele está relacionado ao corpo, levando em consideração a sua massa, certo? A sua massa e a substância do qual ele é feito também. E aí a gente consegue calcular essa capacidade térmica a partir dessa formulazinha aqui, onde temos que a capacidade térmica, lembra que C maiúsculo fala sobre capacidade térmica? Então, C maiúsculo é capacidade térmica, vai ser igual a massa vezes o seu calor específico, certo? A capacidade térmica ela é dada, né, em joules por Celsius ou em caloria por Celsius. A massa ela é dada em quilos ou em gramas. E o calor específico ele é dado em joules por quilos vezes Celsius ou caloria por gramas vezes Celsius, tá? Então, são duas propriedades aí da calorimetria que são bastante importantes. Uma outra propriedade aqui da calorimetria é o calor latente. Nesse caso, o calor latente ele é comparado com o calor sensível, certo? O calor sensível ele é percebido através da mudança da temperatura. A gente já viu aqui que o calor sensível a gente consegue perceber quando varia a temperatura, ou seja, aumenta a temperatura ou diminui a temperatura daquele corpo quando em troca de calor, certo? Contudo, ao mudar de estado físico, uma substância pura, ela não apresenta uma variação de temperatura, mas ainda assim ela está ocorrendo, né, entre ela essa troca de calor. Ela vai mudar ali seu estado físico. Então, nesse caso, quando muda o estado físico, nós chamamos de calor latente. Quando varia a sua temperatura, aumenta ou diminui,
nós chamamos de calor sensível, tá? Então, é só para vocês terem essa comparação do calor sensível com o calor latente, tá? O calor latente diz o seguinte, ao calor trocado que gera mudança de estado, mudança no seu estado físico, é chamado, né, de calor latente. O calor latente, gente, é dado por essa fórmula, onde Q, a quantidade, né, de calor, vai ser igual a massa vezes L. A constante L é o calor de transformação, ou seja, fusão ou de vaporização, e varia de acordo com a substância. A gente está conseguindo perceber aqui que vai depender muito do material do qual é feito aquele corpo, vai depender muito da composição, ou seja, da substância que tem naquele corpo, né? E a unidade utilizada para massa deve estar de acordo com a unidade do calor de transformação, certo? Olha só, aqui nós temos um exemplo. Quando fazemos um chá em nossa casa, por exemplo, a gente tem ali o chá líquido, né? Mas você consegue perceber que em volta vai formando aquele vapor, né? Vai tendo aquele vapor ali. Então, essa mudança de estado físico, né? Ela é chamada aí de calor latente. Então, as gotículas no topo do copo resultam da condensação do vapor, uma vez que o vapor d'água cede calor latente para o ar. Então, vai ocorrer, né, essa troca de calor entre os corpos, e nesse caso, esse vapor d'água, ele vai ceder o calor latente para o ar, vai ceder o calor para o ar. Então, quando há a mudança em seu estado físico, mesmo assim ainda vai estar acontecendo essa troca de calor, né? E aí, dessa forma, é chamado, né, de calor latente. Um outro fator importante para o estudo da calorimetria é a caloria, tá? A caloria, ela é uma unidade de energia, e uma caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água, 14,5 graus Celsius, a 15,5 graus Celsius, né? Então, temos como padrão aí a água, né, gente? Então, a caloria é essa quantidade de energia, né, necessária para elevar 1 grama, né, de temperatura aí da água. Onde uma caloria equivale a 4,2 joule. Essa conversão, né, da caloria para joule, ela foi feita a partir de um experimento de Joule, determinando o equivalente mecânico do calor, certo? Então, foi um experimento que houve, né, há bastante tempo, e foi feito por Joule, né? Por isso que temos aqui essa unidade chamada Joule. Então, uma caloria é igual, né, a 4,2 Joule. Uma outra observação aqui que nós podemos fazer é que a unidade popularmente conhecida como caloria, que mede o valor energético dos alimentos, na verdade corresponde a 1 quilocaloria, ou seja, 1000 calorias. Então, quando a gente fala assim, eu vou perder 1 caloria, né? Eu vou ingerir hoje 200 calorias. Então, na verdade, não é caloria, é quilocaloria, tá? Ou seja, 1 caloria aqui equivale a 1000 calorias, certo? Bom, agora nós vamos falar aqui sobre propagação de calor, certo? A propagação de calor, a gente já viu que é um assunto, né, que está ligado à calorimetria, certo? Então, a propagação de calor entre os corpos, ela ocorre de 3 maneiras, de 3 formas, tá? Que são a condução térmica, convecção térmica e a irradiação térmica. Nós vamos conhecer aqui cada uma delas, certo? Temos aqui a condução térmica.
Na condução térmica, a propagação de calor ocorre através da agitação térmica dos átomos e moléculas. Essa agitação é transmitida ao longo dos corpos, ao longo do corpo, né? Enquanto existe diferença de temperatura entre as suas partes, tá? Então é importante notar, né, que a transmissão de calor ela necessita de um meio material para ocorrer, certo? E aí, nesse caso, a condução térmica ela é mais efetiva em sólidos, em corpos sólidos, do que em corpos fluidos, que são os líquidos e os gases, certo? E outra coisa muito importante é que existem substâncias que permitem essa transmissão com facilidade, né? Então, essas substâncias que permitem essa transmissão com facilidade são chamadas de bons condutores, né, de calor. E, por outro lado, também existem as substâncias que conduzem mal esse calor, tá? Então, os bons condutores, de modo geral, são os metais. Eles conduzem muito bem o calor, né? Assim como a eletricidade também. Então, por isso que utilizamos em nossas casas aquelas panelas feitas de alumínio para poder fazer a comida, né? Justamente por quê? Porque o alumínio ele é um metal, logo ele é um bom condutor térmico, um bom condutor de calor, certo? E existem também essas outras substâncias que conduzem mal o calor, por exemplo, que são chamadas de isolantes térmicos, o isopor, a cortiça, né? Entre outros, tá? Então, os materiais que conduzem bem o calor são chamados de bons condutores térmicos e os materiais que conduzem mal o calor, né, são chamados de isolantes térmicos. Então, gente, um exemplo, né, de condução térmica que temos em nossa casa é quando colocamos uma panela no fogo ali para fazer a comida, né? E aí a gente pega uma colher de metal e deixa lá na panela. Quando você mexe a comida ali com aquela colher de metal, você vai perceber que a colher está esquentando e pode chegar a queimar a sua mão, né? Então é justamente por isso, porque os metais eles são bons condutores de calor, ou seja, bons condutores térmicos, certo? Então por isso que a gente opta, né, por utilizar colheres de madeira quando estivermos fazendo o nosso alimento, né? Porque dessa forma vai evitar o aquecimento mais rápido, tá? Uma outra parte aqui da propagação de calor é a convecção térmica. Na convecção térmica, a transferência de calor acontece por transporte do material aquecido em função da diferença de densidade. A convecção térmica ela acontece nos líquidos e nos gases. Gente, quando acontece, né, essa convecção térmica, que geralmente acontece com líquidos e gases, né, uma parte da substância é aquecida e quando ela é aquecida, né, a densidade dessa parte ela diminui, fazendo com que essa mudança de densidade ela crie um movimento. Ela cria um movimento no interior do líquido, tá? Então, por exemplo, colocamos uma água num fogo aqui para ela ferver, certo? Então, no começo você pode observar que vai enchendo de bolinhas, tá? Então, é justamente por isso. Ela vai enchendo de bolinhas, ela vai diminuindo ali a densidade daquela substância, causando um movimento, até que a água fria que está em cima ela desça para se misturar com a água quente, né? Então ela vai se misturando, vai fazendo esse movimento, e esse movimento aí nós chamamos, né, de corrente de convecção. Um outro fator aqui é a irradiação térmica. A irradiação térmica, gente, corresponde à transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de transmissão de calor ocorre sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos. As ondas eletromagnéticas, a gente já sabe que elas não necessitam de um meio material para ocorrer, né?
Então, a irradiação térmica ocorre desta forma. E aí, a irradiação térmica, ela pode ocorrer sem que os corpos estejam em contato. Um exemplo aí que nós temos é a irradiação solar, né, que incide o nosso planeta Terra, né? Então, ao atingir um corpo, parte da radiação ela é absorvida e a parte uma outra parte da radiação ela é refletida. E aí a quantidade que é absorvida aumenta a energia cinética das moléculas do corpo e, consequentemente, aumenta a energia térmica. Então, essa energia cinética, gente, é a energia que está em movimento, né? Então, quanto maior a energia cinética, maior vai ser a agitação daquelas moléculas e maior vai ser a sua temperatura também. Lembra que eu falei para vocês que quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura daquele corpo? Então, tá? É dessa forma aí. Uma curiosidade, né, que eu já falei aqui, já falei um pouquinho aqui sobre a radiação que ela é refletida e a outra parte que é absorvida, né? É sobre os corpos escuros, né? Os corpos escuros absorvem a maior parte da radiação que incide sobre eles, ao passo que os corpos claros refletem a maior parte da radiação. Desta maneira, os corpos escuros, ao serem colocados ao sol, aumentam muito mais rapidamente sua temperatura do que os corpos com cor clara. Então, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando tá um dia assim bem quente e você veste uma roupa toda preta e vai para a rua, você vai sentir muito mais calor do que as outras pessoas, né? E aí é justamente por isso, porque os corpos escuros, eles absorvem a maior parte dessa radiação, tá? Então, se você vestir uma roupa mais clara, você não vai sentir tanto calor quanto você estava, né, com a roupa escura, tá? E justamente por isso, porque os corpos escuros, eles absorvem essa radiação e os corpos claros, eles refletem mais essa radiação do que absorvem, tá? Então, por isso que você sente aí mais calor quando você está todo vestido de preto na rua, num sol de 30, 40 graus, tá? É justamente aí por isso. Bom, eu coloquei aqui um mapa mental que eu acho interessante, só para dar uma pegada aí no assunto, né? Então, o calor, né? Temos aqui o calor sensível. O calor sensível é quando há variação de temperatura, essa temperatura aumenta ou diminui. E esse calor sensível é dado pela fórmula, que é quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Enquanto o calor latente é a mudança de estado físico, tá? Ocorre essa troca de calor entre eles, mas ocorre também essa mudança de estado físico. E a forma de calor, né, é dada aqui em quantidade de calor, vai ser igual a massa vezes o latente, né? As formas de transmissão, nós temos a condução térmica que acontece mais efetivamente, né, com os sólidos, tá? A convecção térmica, que acontece mais com os líquidos e os gases, né? E temos também a radiação. A radiação, nós temos um exemplo que é a radiação solar, né? Que vem para nossa Terra, tá? Temos aqui a dilatação térmica, a linear, superficial, a volumétrica. E lembrando sempre que o calor é uma forma de energia térmica em trânsito, uma forma de energia, né, que está em movimento, tá? Então, temos dois corpos. Esses dois corpos, eles possuem energia interna, mas eles só vão possuir calor quando há troca, quando eles interagem entre si e há troca de calor efetivamente aí entre eles. Porque o calor, ele é a energia que está em trânsito, que está em movimento. Beleza? E aí, se vocês ficaram com aquela dúvida, querem saber alguma coisa aí que não ficou tão clara, né? Vocês podem me seguir aí nas redes sociais para tirar aquela dúvida. E, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. E eu deixo também uma frase aqui bem legal para vocês.
oportunidades não surgem, é você que as cria, né? Então, se você não corre atrás aí dos seus sonhos, eles não vão cair de bandeja aí para vocês, né? Então, vão lá, corra atrás, faça a sua própria oportunidade, viu, gente? Então é isso, um beijo para vocês e até a próxima aula.